Você já parou para pensar como seria o Brasil se toda a nossa riqueza tivesse ficado por aqui? Ouro, açúcar, café. Imagine se todas essas fortunas, ao invés de serem levadas para a Europa, tivessem sido usadas para construir nosso país, para investir em educação, infraestrutura e no futuro dos brasileiros. Será que hoje estaríamos entre as maiores potências mundiais? Ou será que existem outros motivos que nos impediram de alcançar esse lugar de destaque no cenário global? No vídeo de hoje, vamos além da história que todos conhecem e mergulhamos em uma reflexão profunda. Será que o Brasil seria rico e poderoso se tivesse controlado suas riquezas, ou a exploração colonial é só parte de um problema muito maior? Se você quer entender o verdadeiro impacto da nossa história e o que realmente nos impede de crescer, fique comigo até o final. A resposta pode surpreender você. A riqueza colonial e seu destino. Desde o século XVI, quando os portugueses começaram a explorar o pau-brasil, passando pelo ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste, até a descoberta do ouro em Minas Gerais no século XVIII, o Brasil sempre foi visto como uma fonte de riquezas naturais. O sistema de exploração colonial implementado por Portugal, contudo, tinha um único objetivo: enriquecer a metrópole. Portugal, ao mesmo tempo em que retirava recursos valiosos do Brasil, impedia o desenvolvimento local ao aplicar leis restritivas que proibiam a criação de indústrias na colônia e controlavam o comércio para garantir que todo o lucro fosse canalizado para a Europa. O ciclo do ouro foi um dos mais emblemáticos. Estima-se que, no auge da mineração, mais de 800 toneladas de ouro tenham sido extraídas do Brasil, mas grande parte dessa riqueza foi destinada a Portugal e, indiretamente, à Inglaterra, que se beneficiava dos acordos comerciais estabelecidos com a coroa portuguesa. O resultado foi uma colonização que drenou as riquezas do Brasil sem deixar investimentos duradouros em infraestrutura, educação ou desenvolvimento social, o que impactou profundamente a economia do país a longo prazo. No entanto, é simplista acreditar que, se o Brasil tivesse mantido essas riquezas, ele seria uma potência mundial nos dias de hoje. A exploração colonial foi, de fato, prejudicial, mas outros fatores desempenharam papéis igualmente importantes para definir o futuro econômico do país. O papel da escravidão e a formação de uma sociedade desigual. Um dos maiores legados negativos do período colonial foi a escravidão, que moldou a sociedade brasileira de maneira profunda. Durante mais de 300 anos, o Brasil foi o maior importador de escravos africanos no mundo, com mais de 4 milhões de pessoas trazidas à força para trabalhar nas plantações de açúcar, nas minas de ouro e em outras atividades econômicas. A escravidão não apenas perpetuou um sistema de exploração extrema de mão de obra, mas também criou uma estrutura social profundamente desigual, que até hoje influencia a realidade brasileira. Enquanto as riquezas extraídas do Brasil foram destinadas à Europa, o país permaneceu com uma população majoritariamente empobrecida e sem acesso à educação ou oportunidades de ascensão social. Mesmo após a abolição da escravidão em 1888, milhões de ex-escravos foram deixados à margem da sociedade, sem terra, sem emprego e sem direitos. Essa exclusão social foi um dos fatores que perpetuaram a pobreza e a desigualdade no país, e que ainda hoje limitam seu desenvolvimento econômico. Se o Brasil tivesse controlado suas riquezas, é possível que houvesse um desenvolvimento econômico maior no curto prazo. No entanto, sem reformas sociais profundas, que incluíssem a abolição precoce da escravidão e a criação de políticas para integrar ex-escravos à economia formal, o país ainda enfrentaria dificuldades estruturais para se tornar uma potência. A falta de investimento em infraestrutura e educação. Outro fator crucial que impede o Brasil de ser uma potência mundial foi a falta de investimento em infraestrutura e educação ao longo de sua história. Mesmo após a independência, o Brasil continuou sendo uma nação agrária, exportadora de matérias-primas e dependente das flutuações do mercado internacional.
A falta de diversificação econômica impediu o surgimento de uma indústria forte, e a concentração de riquezas nas mãos de poucos latifundiários perpetuou o modelo de exploração colonial. Ao longo do século XIX, enquanto nações como os Estados Unidos investiam em ferrovias, fábricas e em uma classe média crescente, o Brasil mantinha-se preso a um modelo econômico baseado na exportação de café e outros produtos agrícolas. A construção de infraestrutura foi lenta, e a educação, que poderia ter sido um motor de desenvolvimento, foi negligenciada. A falta de escolas públicas de qualidade e a exclusão das camadas mais pobres da população do sistema educacional impediu a criação de um capital humano qualificado, o que limitou a capacidade do Brasil de inovar e competir globalmente. Se o Brasil tivesse investido suas riquezas em educação e infraestrutura desde cedo, poderia ter seguido um caminho semelhante ao de países como o Japão ou a Alemanha, que, mesmo após a destruição causada pelas guerras, conseguiram se reerguer e se tornar potências econômicas graças a investimentos estratégicos em sua população e em sua indústria. A instabilidade política e a corrupção. Outro fator que contribuiu para o subdesenvolvimento do Brasil foi a instabilidade política que marcou sua história. Desde a proclamação da República, em 1889, o país enfrentou uma série de golpes de Estado, ditaduras e períodos de intensa turbulência política. A falta de estabilidade dificultou a implementação de políticas públicas de longo prazo e afastou investimentos estrangeiros, que são essenciais para o desenvolvimento de qualquer nação. Além disso, a corrupção endêmica em várias esferas de poder desviou recursos que poderiam ter sido utilizados para o desenvolvimento econômico e social do país. Desde o período colonial, quando as autoridades portuguesas aplicavam pesados impostos e exigiam propinas, até os dias de hoje, a corrupção continua sendo um dos maiores obstáculos para o crescimento do Brasil. Recursos que deveriam ser destinados à educação, saúde e infraestrutura são frequentemente desviados para interesses privados, o que perpetua a pobreza e a desigualdade. Se o Brasil tivesse conseguido controlar suas riquezas durante o período colonial, mas continuasse a sofrer com a corrupção e a instabilidade política, é provável que o país ainda enfrentasse muitos dos desafios que enfrenta hoje. A comparação com outras nações. Muitas vezes, é interessante comparar a trajetória do Brasil com a de outros países que também foram colônias e que, de certa forma, conseguiram prosperar. Países como o Canadá e a Austrália, embora também tenham sido explorados por potências europeias, conseguiram desenvolver sistemas políticos e econômicos que favoreceram o crescimento após a independência. A diferença, em grande parte, está na forma como esses países lidaram com suas riquezas internas e na construção de instituições sólidas que permitiram um desenvolvimento mais equitativo. Outro exemplo interessante é o Japão, que, apesar de ter poucos recursos naturais, conseguiu se transformar em uma das maiores economias do mundo por meio de investimentos maciços em educação, tecnologia e inovação. O que falta ao Brasil não é apenas a riqueza natural, mas a capacidade de transformar essa riqueza em desenvolvimento sustentável. E o futuro, o Brasil ainda pode ser um país rico? A pergunta sobre o futuro do Brasil e seu potencial para se tornar uma nação rica é tanto complexa quanto essencial. Com seus vastos recursos naturais, posição geográfica privilegiada, e uma população jovem e criativa, o Brasil ainda possui um potencial imenso. Mas a questão que fica é, no que está faltando para que o país finalmente alcance o status de potência mundial? Muitos fatores históricos e estruturais contribuíram para o atraso do desenvolvimento brasileiro, como vimos ao longo do vídeo, mas o futuro ainda está em aberto, e o Brasil pode, sim, se tornar um país rico. Contudo, essa riqueza não será apenas medida pela abundância de recursos naturais ou pelo crescimento econômico em termos de PIB. A verdadeira riqueza do futuro estará atrelada a como utilizaremos esse potencial para gerar desenvolvimento sustentável, reduzir desigualdades, melhorar a qualidade de vida da população e investir em tecnologia e inovação. O potencial natural do Brasil, uma riqueza que espera ser bem utilizada.
O Brasil é, sem dúvida, uma terra rica em recursos naturais. Somos o país com a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, que além de sua biodiversidade, oferece um potencial imenso para a biotecnologia, a exploração sustentável de produtos florestais e a geração de créditos de carbono. Somos também um dos maiores produtores mundiais de alimentos, com um setor agrícola que cresce a passos largos e que posiciona o Brasil como um dos celeiros do mundo. Além disso, contamos com grandes reservas minerais, fontes renováveis de energia, como a hidrelétrica e a eólica, e uma matriz energética já bastante limpa em comparação com outros países. Porém, apesar dessa riqueza abundante, ela não se traduz em uma distribuição igualitária de benefícios para toda a população. O que falta, na verdade, é uma estratégia eficaz para que esses recursos sejam usados de forma sustentável e gerem riqueza a longo prazo. Um dos maiores desafios do Brasil é integrar suas riquezas naturais com um modelo de desenvolvimento que promova a inclusão social e o respeito ao meio ambiente. A transição para uma economia verde, que valorize a conservação dos recursos naturais enquanto gera inovação e empregos, é o caminho que muitos países estão trilhando. O Brasil, com sua biodiversidade única e vastos recursos renováveis, tem o potencial de liderar essa revolução global. O futuro do Brasil como país rico dependerá, em grande parte, de como o país vai lidar com a conservação de seus ecossistemas, especialmente a Amazônia. Se conseguirmos encontrar maneiras sustentáveis de explorar nossos recursos naturais, sem devastar nossas florestas ou comprometer nossos ecossistemas, podemos nos tornar referência global em sustentabilidade. A bioeconomia, por exemplo, que envolve o uso sustentável de recursos biológicos, é um campo de grande potencial para o Brasil, com oportunidades de desenvolvimento de novos produtos e mercados que podem transformar a economia do país. Educação, o verdadeiro passaporte para o desenvolvimento. Se o Brasil deseja alcançar seu potencial e se tornar uma nação rica, o investimento em educação será um fator decisivo. Olhando para exemplos de países que passaram por saltos econômicos significativos, como Coreia do Sul, Finlândia e Singapura, vemos que todos eles colocaram a educação no centro de suas estratégias de desenvolvimento. O Brasil, infelizmente, tem um longo caminho a percorrer nesse sentido. A educação de qualidade é a chave para o desenvolvimento de uma força de trabalho capacitada, capaz de gerar inovação, competir em mercados globais e promover o crescimento econômico. Em um mundo cada vez mais tecnológico e globalizado, é essencial que o Brasil invista na formação de suas futuras gerações para que possam não apenas competir internacionalmente, mas também liderar avanços tecnológicos em áreas como inteligência artificial, energias renováveis, biotecnologia e inovação agrícola. Infelizmente, o sistema educacional brasileiro ainda enfrenta grandes desafios, como a falta de infraestrutura adequada, a desvalorização dos professores e a exclusão de parte significativa da população de um ensino de qualidade. Para que o Brasil realmente se desenvolva e atinja o status de potência mundial, será necessário um esforço massivo para reformar o sistema educacional e garantir que todos os brasileiros, independentemente de classe social, tenham acesso a uma educação de alta qualidade. Investir em pesquisa e inovação também será essencial. Universidades e centros de pesquisa precisam ser fortalecidos e estimulados a trabalhar em parceria com o setor privado para o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções que possam alavancar a economia brasileira. Países como os Estados Unidos e a Alemanha, que são potências mundiais, têm suas bases de riqueza apoiadas em economias altamente inovadoras, que valorizam a pesquisa científica e tecnológica. O Brasil precisa seguir esse exemplo se quiser garantir um futuro de prosperidade. Combate à desigualdade, um desafio necessário para o crescimento. Outro fator crucial para que o Brasil se torne um país rico é o combate à desigualdade social. Historicamente, o Brasil é um dos países com maior desigualdade de renda do mundo, e essa realidade ainda persiste.
Enquanto uma pequena elite concentra uma parcela significativa das riquezas do país, milhões de brasileiros vivem em condições de pobreza, sem acesso a serviços básicos, como saúde, educação de qualidade, saneamento e moradia digna. Uma nação só pode ser verdadeiramente rica quando oferece oportunidades de desenvolvimento para todos os seus cidadãos. A desigualdade extrema não só perpetua a pobreza, mas também limita o crescimento econômico a longo prazo, pois restringe o acesso de milhões de pessoas à educação e ao mercado de trabalho formal. Para mudar esse cenário, o Brasil precisa investir em políticas públicas que promovam a inclusão social, a criação de empregos dignos e o acesso universal a serviços essenciais. Reduzir a desigualdade é mais do que uma questão moral, é também uma estratégia econômica inteligente. Sociedades mais igualitárias tendem a ser mais estáveis, menos propensas a crises sociais e mais preparadas para enfrentar os desafios do futuro. Um Brasil mais justo e inclusivo terá mais condições de se tornar uma potência econômica, pois contará com uma população mais capacitada, saudável e produtiva. Sustentabilidade e inovação no futuro econômico do Brasil. O futuro da economia global será moldado por novas tendências tecnológicas e pela crescente demanda por soluções sustentáveis. E é nesse cenário que o Brasil pode encontrar um novo caminho de crescimento econômico. O país já é um dos maiores produtores de energia renovável do mundo, com uma matriz energética que combina hidrelétrica, eólica, solar e biomassa. Esse é um trunfo que pode colocar o Brasil na dianteira da economia verde, atraindo investimentos e se tornando um modelo para outras nações. Além disso, o Brasil pode se tornar um líder em inovação agrícola sustentável, desenvolvendo tecnologias que aumentem a produtividade de forma ecológica, protegendo os solos e os recursos hídricos. A indústria agrícola brasileira é uma das mais eficientes do mundo, mas há espaço para melhorias que possam garantir ainda mais competitividade e sustentabilidade. A inovação será a chave para transformar o Brasil em uma economia diversificada e moderna. A criação de startups tecnológicas, o apoio a iniciativas de pesquisa científica e a implementação de políticas de incentivo à inovação podem alavancar setores como biotecnologia, inteligência artificial, fintechs e indústrias criativas. Combate à corrupção é essencial para o desenvolvimento. Por fim, um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento do Brasil é a corrupção, que desvia bilhões de reais todos os anos, prejudicando a implementação de políticas públicas eficientes. Para que o Brasil alcance seu potencial, será necessário um compromisso firme com o combate à corrupção e à má gestão. Apenas com transparência e governança eficiente, os recursos públicos poderão ser aplicados de forma adequada em áreas como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento social. O Brasil pode ser rico e a esperança está no caminho que escolheremos. O Brasil tem o potencial para se tornar um país rico, mas para isso será necessário fazer escolhas difíceis e investir em mudanças estruturais profundas. Precisamos olhar para o futuro com esperança e determinação, sabendo que os desafios são grandes, mas as oportunidades também são vastas. Com um planejamento estratégico voltado para o desenvolvimento sustentável, educação, inovação e inclusão social, podemos transformar o Brasil em uma potência global, capaz de gerar riqueza para todos os seus cidadãos e de liderar o mundo em novas áreas de desenvolvimento. O futuro do Brasil está em nossas mãos. A verdadeira riqueza que almejamos depende das escolhas que faremos hoje e de nosso compromisso em construir um país mais justo, inovador e sustentável. Após explorarmos os fatos históricos e analisarmos a complexa relação entre a exploração colonial e o desenvolvimento do Brasil, fica claro que, embora a retirada das riquezas naturais tenha sido prejudicial, ela não é o único motivo pelo qual o Brasil não se consolidou como uma potência global. A drenagem de ouro, açúcar e outros recursos para a Europa foi, sem dúvida, um duro golpe para o país, mas o subdesenvolvimento brasileiro tem raízes mais profundas.
a perpetuação da escravidão, a falta de investimentos em educação e infraestrutura, a concentração de poder e riqueza nas mãos de uma elite privilegiada, e a corrupção endêmica são fatores igualmente decisivos para o atraso econômico e social que enfrentamos até hoje. Mesmo após a independência, o Brasil seguiu preso a uma estrutura desigual que impediu o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e equilibrada, e manteve o país dependente da exportação de commodities e sujeito às flutuações do mercado internacional. Se o Brasil tivesse controlado suas riquezas desde o período colonial, talvez tivéssemos visto um desenvolvimento econômico mais sólido nas fases iniciais de nossa história. Contudo, sem mudanças estruturais profundas, como a abolição precoce da escravidão, a promoção de reformas agrárias e políticas que investissem no desenvolvimento humano, o país provavelmente enfrentaria os mesmos obstáculos que vemos hoje. A lição que podemos tirar dessa análise é que o futuro do Brasil não depende apenas da quantidade de recursos que temos, mas de como escolhemos utilizá-los. Precisamos de uma visão de longo prazo que valorize o capital humano, invista em educação de qualidade para todos, crie oportunidades de inclusão social e combata a corrupção que drena nossos recursos até os dias de hoje. Somente assim conseguiremos romper com os ciclos de desigualdade e atraso que nos mantêm como um país em desenvolvimento, e poderemos, finalmente, alcançar nosso verdadeiro potencial como nação. O passado é importante, mas o que fazemos daqui para frente é o que realmente determinará o nosso destino. O Brasil continua sendo uma terra de imensas riquezas, mas a maior riqueza que temos é o nosso povo. Se formos capazes de criar as condições necessárias para que todos possam prosperar, nada impedirá o Brasil de se tornar a potência que muitos sonharam. O futuro está em nossas mãos, e a verdadeira mudança começa com as escolhas que fazemos hoje.